Logo, então, dou as boas-vindas a todas e a todos hoje para este quinto webinar de Tosini Freire Advogados, com um enfoque no setor farmacêutico. Para quem está conosco pela primeira vez hoje aqui, importante dizer que nosso escritório tem um grupo multidisciplinar de mais de 10 sócios, com bastante atuação, com muito protagonismo no setor farmacêutico, e decidimos fazer bate-papos, partilhar insights, partilhar conhecimento com todos os nossos clientes, com todos vocês, via uma série de webinars que começou há alguns meses e hoje estamos na quinta edição. Eu sou Patrícia Martins, integro este grupo multidisciplinar, sou sócia de contencioso e consumidor, com bastante atuação também na indústria farmacêutica, e tenho o privilégio de estar hoje com meus sócios, Carla Couto, Ricardo Maito e José Augusto de Castro. Carla é da área empresarial, M&A, tecnologia e privacidade. O Ricardo é nosso sócio da área tributária e o José Augusto de Castro é nosso sócio de direito público, direito administrativo, relações governamentais, inclusive baseado em nosso escritório em Brasília. Muito obrigada pela presença, Carla, Ricardo, José Augusto. Podemos começar o nosso webinar. Eu gostaria de começar, Carla, com você. Acho que hoje as manchetes de jornal dão conta de uma nomeação de uma nova pessoa para a diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. No que toca ao setor de saúde como um todo, acho importante dizer que a ANPD, a nossa autoridade, a nossa agência para essa questão de privacidade e dados pessoais, tem olhado para o setor já há algum tempo. Desde 2023, vem trabalhando numa investigação do setor. Essa investigação foi concluída agora, recentemente, em 2025, culminando, inclusive, com uma nota técnica da ANPD, tratando, do ponto de vista mais específico, do tratamento de dados pessoais por redes de farmácias e drogarias, mas essa nota técnica tem insights muito importantes para todo o setor de saúde, para todo o setor farmacêutico e para as empresas que atuam no setor. Então, eu queria te ouvir, Carla, quais são os principais pontos que a NPD tem trazido para a atenção desse mercado e como as empresas podem antecipar algum movimento, alguma conduta da NPD nesse sentido. Claro, Patrícia, é um prazer estar aqui. E realmente essa nota técnica, ela é bem robusta, né? Ela traz muitas informações e muitos insights. Quando a gente olha, não só, logicamente, ela diz respeito, né, à rede de farmácias, esses programas de relacionamento, fidelidade. Mas, no fim do dia, está tudo interligado, né? Então, a indústria farmacêutica, logicamente, que ela também usa esses dados desses programas, né? A gente sabe ali que tem um compartilhamento, e os dados são importantes, sim, para as empresas, né? E o que é importante frisar é que a postura da NPD não é no sentido de esses dados não podem ser utilizados, né? Mas reforçar a forma correta de fazer isso, considerando a LGPD. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu tive com um dos diretores da NPD e a gente conversou justamente sobre um pouco sobre essa nota técnica, e ele falou uma frase que, assim, acho que se tem alguma coisa que o pessoal deve guardar aqui de recado, de mensagem, seria essa frase. Ele falou: a transparência é a mãe dos princípios da LGPD. E esse é um ponto que permeia muito essa nota técnica, a análise. Por quê? Não basta você ter, as empresas terem ali um programa de conformidade à LGPD robusto, né? Estarem ali fazendo a coisa certa, terem diversas políticas, enfim, estarem tratando esses dados com segurança, se o titular do dado
não sabe, não entende o que está sendo feito com o dado dele. E aí toda essa investigação, né, essa análise, ela começou muito por conta, né, do quão estava sendo discutido, né, essa prática comum de pedir o CPF quando você vai numa farmácia para poder dar um desconto. E aí começaram os questionamentos, mas por quê, né? Chego na farmácia, dou meu CPF para ter um desconto, mas eu não sei o que que é feito com o meu dado, né? Em alguns casos é solicitado ali a assinatura de um termo de consentimento, mas sem informações detalhadas, enfim. Então, na nota técnica, isso é muito explorado pela NPD. Então, você verificar, você está passando as informações corretas e de uma forma clara para o seu titular, e aí, quando a gente olha para esse setor, a gente vê algumas dificuldades práticas, porque não basta você ter uma política de privacidade no seu site gigantesca, né? E que a gente sabe que as pessoas no fim do dia acabam não lendo. Se o relacionamento com esse titular, muitas vezes ele se dá no presencial, né? No offline, na farmácia física. Então, como passar para esse titular essa informação de uma forma eficaz? E mais do que isso, a empresa está se atendo àqueles tratamentos que são indicados na política de privacidade ou está fazendo coisas além daquilo? E aí a gente entra na questão do desvio de finalidade, que também foi um ponto ali muito levantado e questionado. A NPD também comentou com a gente que é uma grande preocupação, porque a gente sabe que existe ali todo um fluxo de dados, né? Um caminho. Então, você chega na farmácia para comprar, você dá o seu CPF, você faz a compra, você entrega uma receita, aquilo pode ser compartilhado com uma outra empresa que faz a gestão do programa de fidelidade, que por sua vez, né, pode fazer ali algum tratamento, compartilhar com a indústria farmacêutica, enfim, tem todo um caminho e é muito importante manter, né, ser fiel àquilo que é informado ao titular durante esse caminho. E esse foi um dos pontos que foi levantado, porque na coleta do consentimento, né, ou nas informações que estavam sendo passadas para os titulares, não estava claro o que era feito depois com os dados. Então, aquela questão e aí a gente está falando aqui de dado sensível, o que torna a questão ainda mais crítica, né, e delicada, porque são dados de saúde, dados sensíveis, e aí você teria a possibilidade da criação daquele perfil comportamental, né, para ser compartilhado com terceiros, e isso foi um grande problema identificado pela autoridade, porque entendeu-se que isso não estava fundamentado, né? Não estava transparente para os usuários, não tinha sido objeto do consentimento que os titulares tinham dado. Então, isso mostra que, e esse foi um dos pontos que o diretor da NPD também reforçou para a gente, em relação a esse caminho do dado e você ter ali todo esse tratamento legítimo ao longo desse caminho, por mais que você seja um terceiro que vai receber lá na ponta, no final desse fluxo, o fato de ter tido alguma violação no meio do caminho, algum dado coletado sem base legal ou compartilhado sem base legal, isso é como se manchasse, né, esse dado que você tem. Então, por isso que para a indústria farmacêutica aqui, essa nota, ela é muito importante, porque ela traz esses pontos que a NPD está focada. Então, transparência, atenção ao princípio da finalidade, a preocupação com a coleta de dados sensíveis, né, e a observância, né, tudo que a LGPD fala sobre a questão de dado sensível. Muito cuidado com o consentimento, porque o consentimento ele tem requisitos na LGPD, ele precisa ser livre, informado. E aí, quando você vai numa farmácia e dá o seu CPF para poder receber um desconto,
sem saber o que vai ser feito com o seu dado, esse consentimento está sendo livre, está sendo informado. A LGPD traz outras bases legais possíveis, né? A questão da transparência, segurança. Então, aí a gente vê um grande desafio também para toda essa indústria, no sentido de como ter essa comunicação eficaz com os titulares, né? Aí a gente também, né, pode entrar em questões de legal design, né? Porque nesse para essa finalidade, acho que uma comunicação mais assertiva, né, acaba ajudando muito, mais do que você ter uma política de privacidade super extensa que o titular não vai entender. É, mas a NPD ela está preocupada com isso. Então, e outro recado muito importante nessa nossa conversa que a gente teve com o diretor, ele deu a entender que em alguns momentos as empresas não foram responsivas e céleres o suficiente no envio de informações e documentos. E uma coisa que a NPD ela quer ver quando ela fiscaliza, investiga alguém, ela quer ver a conformidade demonstrada. Então, ela pede documentos, ela pede informações, ela pede esclarecimentos. Então, as empresas precisam estar preparadas para demonstrar essa conformidade, né? E como você demonstra, né, essa conformidade? Você tem que ter, logicamente, as suas políticas muito bem estruturadas, mas também demonstrar que os seus processos conversam com essas políticas, que na prática isso é aplicado. E aí, enfim, né, ficando aqui com algumas recomendações, pensando, né, em tudo isso que foi colocado na nota técnica, nesses pontos centrais, acho que a gente vê a importância das empresas estarem revisando constantemente o seu programa de conformidade, seu programa de privacidade, para terem certeza que estão ali de acordo com a LGPD. A gente tem tido regulamentos, notas técnicas, esclarecimentos adicionais da NPD que acabam, né, ajudando no entendimento e na interpretação da lei. Então, essa revisão do programa de privacidade é algo importante. O investimento em segurança, logicamente, porque a gente sabe que tem tido também um aumento muito grande nos incidentes de segurança, nos vazamentos de dados. Então, comprovar, né, que a empresa adota medidas de segurança é muito importante. Treinamento e conscientização, não basta você ter políticas ali muito bem escritas, se na prática as pessoas não sabem aplicar, se elas não praticam aquilo. E a questão da transparência, reforçando aqui mais uma vez, e avaliar se essa transparência, essa comunicação com o titular está sendo feita de forma eficaz, se a mensagem correta está sendo passada e se ela condiz com o que é feito de fato na prática. Então, acho que assim, os principais pontos eu diria que são esses. Muito obrigada, Carla. Interessantíssima essa manchete que você nos deu desse diretor da NPD, que disse que a transparência é a mãe de todos os princípios, porque nessa temática, especialmente, né, para o setor farmacêutico, mas para tantos outros, quando a gente fala de um titular de dado pessoal, a gente também está falando de um consumidor. E as autoridades de consumo sempre disseram, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, sempre disseram que dentre toda a base principiológica do Código do Consumidor, se eles tivessem que escolher um, era o princípio da informação, e é até hoje o princípio da informação. Então, a gente vê que há uma uniformidade de posicionamento das autoridades, né, no que toca a essa proteção de dados pessoais de titulares que são consumidores em relação à transparência, em relação à informação. E esse caminho que o dado percorre, né, passando por vários atores nessa cadeia, também é importante considerar em função da responsabilidade, né? Tanto pela LGPD como pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem aí uma discussão de responsabilidade solidária de todos que integram essa cadeia
de atuação no que toca ao dado pessoal trilhado aí por vários caminhos. A gente tem uma pergunta aqui, eu já volto para você, Carla, mas eu queria ouvir o Ricardo agora, por favor, Ricardo, nosso sócio da área tributária. Se eu disse que hoje tinha uma manchete de jornal envolvendo a NPD, em função aí da nomeação de uma possível diretora, acho que a reforma tributária tem sido capas de jornais ao longo dos últimos meses, né, Ricardo? Nosso time tributário aqui, você e nossos demais sócios têm enveredado um esforço muito grande para trazer todo esse aprofundamento para os nossos clientes sobre os impactos da reforma tributária. Reforma tributária como um todo já foi objeto de um dos nossos webinários anteriores para o setor farmacêutico, mas eu queria te ouvir sobre um recorte específico, que eu sei que vocês têm se debruçado sobre isso, que é a questão de impactos internacionais da reforma tributária. O setor farmacêutico tem operações internacionais importantes, importação de insumos, exportação de produtos, muitas vezes importação de serviços de consultoria, pesquisas clínicas, análises clínicas. Então, há muito essa conexão do setor farmacêutico estabelecido no Brasil com o exterior. A reforma tributária impacta essas operações? Quais são os pontos de atenção neste momento para o setor, Ricardo, por favor? Obrigado, Paty. Bom dia, pessoal. Bom dia aí à nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando. E é um prazer participar aqui dos webinars em parceria com os meus sócios, né? Como a Paty falou, a gente está muito engajado aí no atendimento às farmacêuticas e novidade é o que não falta, né? No tema internacional, a gente já tem falado tanto sobre reforma tributária, mas essa questão eu acho até que ela ficou meio de lado ao longo das discussões, né? Enfim, como é que é o impacto de importação e exportação? Até na discussão da reforma em si, antes da gente ter aprovado a emenda constitucional, etc., esse tema ficou meio de lado. Então, daí a provocação aqui de, né, vamos comentar um pouquinho para a gente compreender melhor o que pode ter de impacto, tá? Eu fiz um material aqui breve que eu vou compartilhar e até posso compartilhar com a nossa audiência depois do evento, tentando sistematizar de uma forma bem objetiva esses impactos, tá? Como eu sei que nós temos pessoas que não são aqui focadas só em tributário, juro para vocês, vou gastar um minutinho para dar uma visão muito geral da reforma tributária propriamente dita, é um minutinho mesmo. Imagino que a maioria das pessoas a essa altura já tem familiaridade, mas basicamente a reforma tributária sobre o consumo prevê a substituição dos vários tributos que a gente tem sobre o consumo pelo IVA dual, ou seja, extinção do ICMS e do ISS para criar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e extinção do PIS, COFINS de importação, essas contribuições previdenciárias sobre receita, para criar a CBS, que são tributos gêmeos, como a gente costuma dizer, né? Por isso se falar em IVA dual, e associado a isso, a extinção do IPI para a criação do imposto seletivo. Esse é o conceito geral da reforma tributária, e só para enumerar muito rapidamente as características, base ampla, né? Ou seja, esses tributos vão incidir sobre qualquer tipo de transação, seja bem, serviço, direito, bens e materiais, adoção de um princípio de não cumulatividade plena, né? Ou seja, tributação apenas sobre o valor agregado ao longo das transações, a ideia do princípio do destino, eu vou definir regime tributário em função de onde ocorre o consumo, né? Cálculo por fora, isso dá mais transparência, né? O tema da transparência é super relevante aqui, e nesse caso também, ou seja, você vai conseguir visualizar com muita clareza a carga tributária de uma transação, porque o tributo não vai ser calculado mais naquela mecânica de gross-up que a gente está acostumado em relação ao ICMS e os demais tributos, né? O cálculo vai ser por fora. Fim dos benefícios fiscais, a gente sabe que a reforma tributária prevê regimes diferenciados. O setor farmacêutico, por exemplo, é um que vai se beneficiar de um regime diferenciado, com alguma redução nas alíquotas para medicamentos, mas aqueles incentivos fiscais, setoriais, etc., ressalvada a Zona Franca de Manaus, eles serão extintos.
a ideia de neutralidade que permeia tudo isso, né? Ou seja, a concepção de que não interessa onde eu vou desenvolver a minha atividade empresarial, eu vou ficar sujeito à mesma carga tributária. A ideia de alíquota única, né? A grande pergunta, né? Qual é a alíquota do IBS-CBS? O governo e as empresas têm trabalhado com uma estimativa de algo em torno de 27% a 28%. Né? Isso vai ser cravado ao longo dos próximos anos. E o que também é ultra relevante para a discussão, uma legislação unificada. Né? A gente vai ter uma legislação unificada para esses dois tributos, extinguindo toda aquela miríade de legislações que a gente tem que lidar no dia a dia, especialmente em relação ao ICMS, mas também ao ISS e o próprio PIS e COFINS, tá? Concretamente, a gente tem a implementação da reforma tributária por meio de emenda constitucional, tivemos aprovado no final do ano passado a Lei Complementar 214, que de fato dá diretrizes mais específicas, é em cima dela que eu vou fazer os meus comentários, e a gente tem aí no pipeline a potencial aprovação de um projeto de lei para a órgão que vai ser formado por representantes de estados, municípios e União para definir a mecânica, né? E o que a gente espera também nos próximos meses é uma regulamentação mais detalhada das diretrizes que já constam da Lei Complementar 214. Efeitos concretos. Quando a gente vai começar a ver efeito concreto da reforma tributária? A partir do ano que vem, a gente vai ter uma alíquota teste de 1% para esse IVA dual. Então, as empresas já vão recolher 1% em 2026. É a alíquota teste, o governo vai testar para entender o nível de arrecadação que se gera, tá? Esse recolhimento ele é compensável com outros tributos federais. Então, vai ser realmente só um pagamento para fazer teste, tá? E aí, a partir dos anos subsequentes, a gente vai ter uma introdução progressiva daquilo que serão as alíquotas definitivas de CBS e IBS, extinção do PIS/COFINS e assim por diante, até que em 2033 a gente vai ter a reforma tributária com vigência plena, tá? Então, visão geral. A minha ideia agora, então, é comentar os impactos que a gente tem em relação à importação e exportação. O conceito mais relevante que a gente tem para discutir aqui é que a gente vai sair um pouco daquela discussão tradicional de que importação é a transação em que você tem uma parte brasileira comprando de uma parte estrangeira, para focar especialmente no local onde acontece o consumo. Então, o local onde acontece o consumo é o relevante para definir se eu estou diante de uma importação ou uma exportação, tá? No caso de bens, isso é mais fácil é mais fácil que se coincida, né, a importação de bens numa transação em que você tem uma contraparte estrangeira ou um importador brasileiro, né? Isso, a questão do consumo vai ter mais relevância quando a gente pensar em fornecimento de tecnologia e serviços. Tem mudanças relevantes em relação ao tratamento da importação de bens? Não muitas. Na verdade, né, assim, intuitivamente a gente consegue imaginar que, claro, eu vou ter extinção do ICMS, que é aplicável hoje na importação, em substituição eu vou ter IBS e CBS com uma alíquota diferente, né? Então, não tem grandes alterações, não tem alterações significativas. As importações vão continuar sujeitas à tributação sobre o consumo, o IBS e CBS, seja qual for a finalidade da importação, seja feita por pessoa física ou jurídica. O fato gerador para definir se eu preciso recolher ou não o tributo é a entrada do bem no território nacional, em caráter definitivo. Aqui uma nuance que é a nova legislação define que o momento do fato gerador do tributo é a liberação da mercadoria, né? A gente tem hoje um conceito um pouco mais aberto de despacho aduaneiro. A nova legislação define, olha, é o momento da liberação, ou seja, é aquele último passo da verificação aduaneira, da autoridade aduaneira, que vai definir o momento da ocorrência do fato gerador do tributo, tá? Pagamento do IBS-CBS na importação vai ser até a entrega dos bens, tá? Mas aí a gente pode ter talvez uma discrepância em relação ao imposto de importação, porque o imposto de importação é devido no momento em que você faz o registro da declaração de importação da mercadoria. Então a legislação prevê, olha, eu pago o tributo até a entrega dos bens, mas eu posso antecipar para o momento do registro da DI, para que você possa ter, eventualmente,
coincidência, né, dos momentos de recolhimento do imposto de importação e do tributo sobre o consumo, do IBS-CBS, tá? E aí, e assim por diante, quer dizer, os contribuintes, é o importador, é o real adquirente, né, no caso de uma importação por conta e ordem, não há grandes novidades aqui. O que a gente tem de grande novidade, da questão que está sendo discutida na mídia, que gera muito, muito debate, é a questão da responsabilidade pelo recolhimento naquela mecânica de tributação simplificada, né? Especialmente nas transações B2C, tá? Então, aqui é a grande novidade, né? A legislação está definindo que se você, pessoa física, adquire uma mercadoria de um fornecedor estrangeiro, o fornecedor estrangeiro também será solidariamente responsável pelo IBS ou CBS e vai, inclusive, ter que fazer uma inscrição junto ao fisco brasileiro. Essa é a grande novidade, né? E no caso de intermediação por plataforma digital, que na verdade hoje em dia corresponde à grande maioria das importações que são realizadas, quase totalidade, nesse caso, a plataforma digital, quando ela estiver atuando como parte intermediária nessa transação, ela vai ser a responsável pelo tributo, tá? Então, esse é o grande ponto de discussão aí, mas como eu disse, mais importante para operações B2C, talvez menos aqui para a nossa discussão na indústria farmacêutica, que, via de regra, são operações B2B, tá? Falando um pouquinho sobre base de cálculo. Na importação de bens, a definição da base de cálculo não é muito diferente do que a gente já vê hoje, mas tem algumas novidades. Então, por exemplo, a base de cálculo é o valor aduaneiro do produto, que, em geral, é o valor da importação, mais o frete seguro, e a legislação define uma série de adições a essa base de cálculo. Aqui já existe um problema que tem sido debatido no meio acadêmico, de você, novamente, ter uma situação de imposição de tributo sobre tributo, né? Por quê? Porque a base de cálculo do IBS-CBS na importação não é só o valor da transação. O valor da transação mais o imposto de importação, o imposto seletivo, a taxa Siscomex e assim por diante. Tem uma série de tributos e também medidas de defesa comercial que eventualmente as empresas têm que pagar, né, têm que incorrer esse custo, que vão ser adicionadas à base de cálculo do tributo. Então, a premissa é de que esses gastos inerentes à importação têm que ser somados ao preço da mercadoria para fim de definir qual é a base de cálculo do IBS-CBS. É um ponto de discussão bastante relevante aí, a gente estima que pode haver litígio em torno disso. E, é claro, a legislação exclui da base de cálculo do IBS-CBS na importação o próprio tributo, como eu disse no começo, é um cálculo por fora, então eu não preciso fazer aquela mecânica de gross-up. E também, na fase de transição, há uma previsão expressa de você excluir da base o IPI, o PIS/COFINS, o ICMS e o ISS, tá? Um destaque importante aqui é que as despesas aduaneiras, ao contrário do que a gente vê hoje, elas não estão incluídas na base de cálculo do IBS e do CBS, tá? Na importação de serviços, aí sim é o tema, digamos, em que a gente vê mais novidades, porque hoje as empresas que importam serviços, a importação de serviços e tecnologia no Brasil, ela está sujeita a uma tributação sobre o consumo, mas é um recorte, ou seja, a tributação se dá sobre importação de serviços e essencialmente software. Existe uma série de algo no meio do caminho aí, uma série de transações que envolvem fornecimento de tecnologia, por exemplo, que estão numa lacuna, que não ficam sujeitas a nenhum tipo de tributação. Então, a partir da introdução de IBS-CBS, a gente vai ter base ampla, significa dizer que qualquer fornecimento de tecnologia, serviço, bem, material, etc., ficam sujeitas a esse gravame, tá? E aí, claro, a legislação vai definir que a importação acontece quando há o consumo daquela tecnologia ou daquele serviço no Brasil. A legislação define de uma forma bastante ampla o que é o consumo. Ela exemplifica, né, até para resolver alguns dos problemas que a gente vê hoje, e, por exemplo, no ISS, a legislação se apoia no conceito de resultado. Onde está o resultado do serviço para definir se eu estou lidando com uma importação ou exportação? A legislação nova foca no consumo e exemplifica. Olha, eu tenho importação de serviço se o estrangeiro vem e executa o serviço no Brasil. É importação, por presunção.
Se eu tenho um serviço relacionado a um bem imóvel que está localizado no Brasil, é importação, né? Ou se eu tenho um bem imóvel que é remetido para o exterior, para execução de um serviço retorna, também é uma importação, tá? No caso do serviço de tecnologia, talvez seja um pouco mais difícil você definir o momento em que o tributo é devido, né? Especialmente se tratando de transações continuadas ou fracionadas. Então, a legislação define uma presunção de que se você não consegue identificar qual é esse momento, né, quando que terminou o fornecimento do serviço ou da tecnologia, vale o vencimento da operação. Os tributos, o IBS e CBS na importação do serviço são devidos no domicílio principal do importador, tá? Isso é importante para definir para qual ente, para qual estado o tributo arrecadado vai ser também direcionado. E assim como no caso da importação de bens, a gente tem aqui também a atribuição de responsabilidade solidária ao fornecedor estrangeiro, caso ele não se registre valendo em relação às plataformas digitais. Nas plataformas digitais, há aí também uma outra estratégia, que é a seguinte: a lei define que as plataformas digitais devem ser inscritas no Brasil e são responsáveis pelo IBS-CBS quando fornecem tecnologia ou serviço, e se elas não estiverem cadastradas, o agente pagador, o banco, ou a corretora, ou enfim, aquele que faz o pagamento, acaba por assumir essa responsabilidade. Então, a ideia é fechar um cerco para impedir que você tenha qualquer tipo de fornecimento de tecnologia ou serviço ou bem material que fique fora, né, do escopo de aplicação desses tributos. Um viés prático aí para a gente pensar um pouquinho. No caso da importação de bens, a gente tem que definir qual é a classificação fiscal do produto, etc. No setor farmacêutico a gente tem uma série de isenções. Então eu não me arrisquei em fazer um exemplo. Aqui dá para a gente pensar num exemplo e ter visibilidade sobre os efeitos concretos que o IBS-CBS pode gerar no custo final para o importador, né, de serviços ou tecnologia. Então, o meu exemplo aqui, ele parte da situação que a gente teria hoje, hipoteticamente, de uma empresa que importa um serviço técnico qualquer, tá? Como é que funciona a questão hoje? A gente sabe que pode ter algumas variáveis, tem uma discussão sobre o critério de cálculo, mas, via de regra, o que vai acontecer? A empresa brasileira que contrata um serviço do exterior, ela fica sujeita a uma série de tributos. Então, tem os tributos de fonte, que eu estou listando aqui com imposto de renda, alíquota em geral 15%. Tem o ISS também, alíquota de até 5%. Via de regra, aquele prestador de serviço estrangeiro, ele se volta para o seu cliente no Brasil e diz assim: olha, não me interessa muito qual é a tributação que você tem aí no Brasil, eu quero que você me pague o valor líquido. O que, na verdade, obriga as empresas a fazer esse tal reajustamento de base, né, o tal do gross-up, para que o valor, após as retenções, o valor que a empresa, o fornecedor da tecnologia do serviço, receba lá um valor. No meu exemplo aqui, imaginamos o valor líquido é mil dinheiros, R$ 1.000, US$ 1.000. Então, como é que funcionaria o cálculo do custo na importação do serviço? A empresa brasileira teria que fazer esse reajustamento de base, né, para cobrir o custo do imposto de renda de 15%, de o ISS de até 5%. O valor bruto da remessa não seria de 1.000 dinheiros, seria de 1.250, justamente para fazer frente a esses tributos. E essa seria a base de cálculo dos demais tributos que a empresa brasileira teria que pagar. A CID, a alíquota de 10%, o PIS/COFINS de importação, que tem uma fórmula também de gross-up, né, e o IOF, que é o tributo sobre o câmbio. Resultado final dessa história: se você tem que contratar um serviço, no meu exemplo aqui hipotético, você tem que contratar um serviço, um valor base de 1.000 dinheiros, o seu custo final é de 1.506, no meu exemplo, tá? Partindo da premissa que esses tributos que são calculados aqui, marcados em azul, não são recuperáveis. A gente sabe que em algumas situações o PIS/COFINS é recuperável, depende do caso, mas não é em todas as situações em que uma empresa pode recuperar o PIS/COFINS da importação. No meu exemplo, eu estou assumindo que não, tá? Assumindo que não, então esses tributos adicionais marcados em azul acabam por se tornar custo de transação. Ou seja, uma transação de 1.000 acaba por se tornar, por resultar num custo de 1.506. Como é que a gente vai
qual a situação que vai ser aplicada lá em 2033? Estou pulando, obviamente, aqui a fase de transição, na qual a gente vai ter a introdução progressiva de alíquotas. Como é que vai ser o cálculo lá em 2033, já com a introdução do IBS, CBS full, e, no meu exemplo, assumindo uma alíquota de 28%? Em se tratando de serviço, naturalmente a gente tem o imposto de renda na fonte, tá? Então aqui eu estou calculando novamente, fazendo o reajustamento de base, o gross up. Então, para uma transação de 1.000, eu teria um reajustamento que daria um valor bruto de 1.176. Essa é a base sobre a qual a gente vai calcular os demais tributos que a empresa brasileira terá que pagar. Então, nós teremos a CID, não dá para fugir dela, enfim, ela está aí, é um tributo federal. E aí sim, IBS e CBS, a alíquota de 28%. Então vejam, o que aconteceu no meu exemplo aí? O total desembolsado pela empresa brasileira é até maior do que a situação que a gente tem hoje. O total é 1.624. Agora, o custo efetivo é menor. Por quê? Porque IBS e CBS gera crédito. Gera crédito. Então, esse valor que é pago no primeiro momento vira crédito e, portanto, é recuperável. O custo efetivo para a empresa é 1.295, portanto, nós temos aí uma redução de carga tributária, tá? Para fechar aqui a minha fala, rapidamente sobre exportações. No caso das exportações, até por essa questão da lógica do princípio de destino, eu tributo a importação e exonero a exportação. A legislação do IBS-CBS confirma esse princípio e preserva a imunidade nas exportações de bens e serviços para o exterior, incluindo vendas para a Zona Franca ou área de livre comércio. Assegura a manutenção de crédito, esse é um ponto muito relevante para quem faz exportação, né? Pô, eu fico acumulando crédito CMS, de PiscoFins e não consigo monetizar. Então, a legislação nova prevê, espero eu, que ela tenha eficácia, seja implementada, mas ela prevê as possibilidades de compensação ao ressarcimento muito rapidamente, tá? Eu estou falando aqui de 30, 60 dias, ou no máximo 180 dias. No caso de serviço, a gente tem uma que é um pouco mais difícil você definir, né? A grande problema que a gente lida hoje no dia a dia para o setor de serviço, como é que eu defino onde é o consumo, onde é o resultado do serviço? Então, a lei tem uma presunção muito feliz, que é definir, olha, o local do consumo, quando você não consegue definir, é o local onde está o domicílio do adquirente no exterior. Uma presunção simples, mas que resolve grande parte das discussões, tá? E aí, para fechar, a gente tem também a extensão dessa imunidade, dessa exoneração de IBS e CBS para as transações de exportação indireta, ou seja, quando você empresa brasileira faz a venda para uma empresa comercial exportadora que fará a revenda para o exterior. Então, a legislação replica o que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem hoje, que é estender os mesmos efeitos para uma exportação indireta, tá? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui, corri para tentar cobrir os meus pontos. Paty, peço desculpa pelo excesso do tempo aí, mas fico à disposição depois se tiverem perguntas. Imagina, Ricardo, obrigada. A gente que agradece o seu capricho aqui, inclusive com essa apresentação. Acho que claríssimo e ilustra bem os desafios aqui que a gente vai ter com a reforma tributária e operações internacionais. A gente já volta para você se der tempo aqui no nosso webinar de hoje. Se não, acho que já aviso a todos, nossos sócios vão receber todas as perguntas de follow-up que vocês tiverem. Por favor, entrem em contato conosco. Nós estamos absolutamente à disposição para continuar esse bate-papo. Queria passar a palavra para você, José Augusto. A gente acabou de ver uma série de operações de importação e exportação que são bastante presentes na indústria farmacêutica, mas estava me lembrando aqui que uma outra operação muito significativa é venda a governo. Dados mostram que a indústria farmacêutica, cerca de 20% do faturamento da indústria, advém de vendas a governo, né? A gente já falou no passado sobre isso, os programas de parceria, iniciativa privada, iniciativa pública. Gostaria de te ouvir sobre novidades nesse tema. Sabemos que algumas decisões judiciais foram prolatadas que impactam essa discussão. Nós temos políticas públicas novas que podem trazer alguns insights para os nossos clientes. Por favor, José Augusto, queria te ouvir nesse recorte. Tá legal, Patrícia. Primeiro, obrigado. Para mim é um prazer enorme estar com essas feras aqui, você, Paty.
Carla, Ricardo, meus sócios, nossos amigos aqui, clientes, parceiros que estão nos acompanhando no webinar. É um prazer falar desse tema tão interessante, uma indústria tão impactada, né? Ultimamente com tributação, políticas públicas novas. Então, nós já falamos, como você falou, no webinar passado, um pouco sobre as PDPs, as parcerias de desenvolvimento produtivo. É, é importante, só para dar um pouco de cores para o que eu vou falar aqui, o tamanho dessa indústria, né? Você falou, né, em 20% do faturamento das farmacêuticas, isso obviamente é uma média, né? Tem setores que quase 100%, alguns tipos de medicamento, quase 100% do que elas faturam vem do poder público. Outras menos, mas essa média de 20%, então estamos falando aqui ano passado, um orçamento na casa dos 24 bilhões de reais do governo federal, só o governo federal. Se a gente considerar governos estaduais, municipais, esse valor quase dobra em aquisição de medicamento por órgãos públicos. Então é algo, vamos combinar que não é nada desprezível, né? Então, a aquisição de medicamento no Brasil, a política pública para obtenção dos medicamentos para atender o SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo, ela basicamente funciona de três formas. A primeira forma é o próprio governo produzir o seu medicamento. É o que a gente vê, por exemplo, muito forte em vacinas, Butantan, Biomanguinhos, Oswaldo Cruz, institutos, laboratórios ligados ao governo produzindo esses insumos, especialmente quando a gente está falando de insumos estratégicos para a segurança, para a saúde pública nacional. Outra hipótese é o governo ir ao mercado e comprar isso por meio de licitações e contratos públicos. Essa é a segunda hipótese. E tem um mix, que é o que a gente falou no passado das PDPs, que é o governo indo ao mercado, comprando, mas falando o seguinte: olha, eu vou comprar de você, mas você, no contrato de aquisição, você se obriga a me transferir a tecnologia para que daqui a alguns anos eu, o governo, por meio dos meus laboratórios, eu próprio consiga produzir esses medicamentos e eu consigo, com isso, reduzir a minha dependência externa, minha dependência de fabricações externas. Eu garanto uma segurança do fornecimento do medicamento aqui no Brasil. Hoje eu vou falar aqui de alguns tópicos dessa linha do meio, que é a aquisição via licitações e contratos, que basicamente tem sido bastante movimentada por dois fatores especiais. Primeiro, judicialização extrema, né? A Paty, não preciso, para você, né, Paty, não preciso falar muito sobre isso, você trabalha com contencioso, especialmente de contencioso de consumidor, então os números de judicialização no setor de saúde não vão ser surpresa para você, mas vale a pena a gente trazer aqui. A gente está falando aqui de algo na casa das 700 mil ações novas no Poder Judiciário brasileiro em 24 no setor de saúde, tá? E isso vem crescendo a uma taxa de 20% ao ano, o que é monstruoso, segundo dados do CNJ. Então, a gente está falando de um cenário crescente. Especificamente, gasto com judicialização para obrigar o Estado a fornecer, que é o tema que é caro para a gente aqui, de o governo pagando o governo, comprando remédio para fornecer. Então, muitas empresas precisam ir ao judiciário porque o medicamento não está na lista do SUS. Então, este processo de judicialização custou ao governo federal no passado 1,9 bilhão de reais. E era algo realmente muito pouco regulamentado, e ano passado o STF deu algumas decisões muito emblemáticas, os temas 6 e o tema 1234, o tema 1, 2, 3, 4, em que basicamente ele falou que sim, primeiro, a regra é não fornecer medicamentos fora da lista do SUS, mas tem algumas exceções, por exemplo, alguns critérios que ele estabeleceu. Remédio negado, né, pela rede pública, uma omissão ou uma decisão negativa da Conitec, que é a comissão que incorpora os medicamentos ao SUS, não há outro medicamento disponível no SUS para aquele tipo de tratamento, tem evidências científicas de que aquele medicamento funciona, ele é indispensável para o tratamento, de acordo com o laudo médico, e o comprador, o paciente, ele não tem condições financeiras de arcar com isso. Preenchidos esses requisitos, que não são poucos, o Estado é compelido, ele é obrigado judicialmente a fornecer. E aí, como é que isso impacta os fabricantes? Aí é o ponto onde eu quero chegar. A gente tem visto, a partir deste julgamento do Supremo Tribunal Federal, ano passado, um detalhezinho dele que acabou gerando um impacto interessante para as farmacêuticas. Ele fala que quando o governo se negar a pagar, mesmo a partir de uma ordem judicial, o próprio fabricante pode receber uma cartinha mandando que ele forneça
comprove nos autos da ação judicial que ele fez o fornecimento, e aí uma parte, o governo, o judiciário bloqueia os valores do poder público e ele próprio libera o dinheiro para o fabricante. Então, não tem uma aquisição direta Estado, poder público, com o fabricante. A relação é do fabricante com o poder judiciário ali, né? O poder judiciário ele bloqueia bens do poder público, uma vez que esse dinheiro esteja em caixa, ele intima o fabricante para entregar o medicamento, e uma vez entregue, ele libera o dinheiro pelo preço máximo de venda para o governo, né, PMVG. Então, a gente já tem visto alguns clientes receber essas cartinhas, esses ofícios, dizendo, olha, o seu medicamento aqui, há uma ordem judicial para fornecimento, por favor, entregue ao fulano de tal e eu vou te pagar aqui por meio de uma ordem, uma liberação aqui. Então, esse é um ponto interessante que tem pego aqui, e aí tem alguns cuidados, né, que tem que ser observados pelas empresas no momento em que elas fazem essa entrega, para que elas não fiquem a ver navios, fazem entrega e depois não recebem dinheiro. Então, tem aqui umas estratégias que precisam ser bem observadas. A princípio é algo seguro, porque você tem um bloqueio, antes de fazer a liberação, o Poder Judiciário ele bloqueia o bem do poder público e só você entrega o dinheiro só depois que esse bem já está bloqueado. Então, a princípio é uma venda segura, mas tem alguns cuidados para a gente observar, caso vocês estejam aí enfrentando situações como essa, é bom prestar atenção. Tem um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, Paty, que também ligado à aquisição de medicamento pelo poder público, que são as compras centralizadas. O poder público brasileiro, especialmente a partir da Lei de Licitações Nova, de 2021, ele passou a ter um estímulo muito grande à centralização de aquisição, seja pelo governo federal, seja, por exemplo, por consórcios municipais. Tem um artigo na Lei de Licitações que fala o seguinte: municípios com menos de 10 mil habitantes têm estimulados a formar consórcios intermunicipais para aquisição centralizada de medicamento, de forma a ganhar escala, melhorar a eficiência, diminuir custo, ou seja, aumentar o poder de barganha do poder público com os fornecedores. Então, a gente tem visto isso em alguns medicamentos. O governo federal vem usando muito esse instrumento, tá? Então, a gente já tem, por exemplo, política de aquisição centralizada de medicamentos para, por exemplo, tratamento de vasculite, esclerose múltipla, doença de Fabry, doença de Crohn. São medicamentos de alto custo, como regra, e com isso eles passam a fazer parte de um grupo de medicamentos que o Ministério da Saúde compra diretamente. Ele próprio faz a aquisição e depois ele distribui isso para municípios e estados para que eles possam fazer a entrega ao usuário final dos medicamentos. Isso tem um impacto muito grande, especialmente em função do aumento da escala da compra. Isso tem um impacto para os pequenos fornecedores, por exemplo, pequenos distribuidores, representantes comerciais que têm um mercado público cativo, eles não conseguem mais atender esse tipo de compra. A gente está falando de compras bilionárias. E beneficia, por outro lado, uma venda direta pelo fabricante. Então, em alguns casos, as empresas que têm por política vender só por meio de distribuidor, de representante comercial, talvez ela tenha que rever, porque em alguns casos a demanda, o tipo de valor que a gente está falando aqui, ela não cabe mais para um negócio médio ou pequeno. Tem que ser big player, grandes fabricantes que vão fazer esse fornecimento direto para o Estado. Então, é algo para ser observado. E, recentemente, o governo federal falou que está para incorporar na lista de medicamentos que são do grupo 1A, né, chamado grupo 1A, que é para aquisição direta pela União, medicamentos para tratamento de câncer. Que, vamos falar, o câncer, ele também dentro do universo dos fármacos, né, estamos falando aqui de 704 mil novos casos por ano de câncer no Brasil. É uma infelicidade, óbvio, a gente ter dados dessa magnitude, mas, por outro lado, é um mercado gigantesco do ponto de vista do mercado farmacêutico. Ano passado, o governo federal gastou 4 bilhões de reais em tratamento com câncer. Então, estamos falando realmente de algo muito intenso aqui. Caso isso se concentre no mercado do governo federal, a aquisição de medicamentos de câncer é, de fato, algo, uma novidade
interessante, e as empresas que fornecem esse tipo de medicamento vão precisar se organizar para isso. Então, em linhas gerais, Paty, essas são as novidades que eu queria trazer aqui. Então, um pouco sobre o cenário da judicialização e esse impacto específico, né, para as fabricantes, e também esse cenário de crescente de concentração, centralização de grandes compras pelo governo federal. Tá? Espero que dê tempo para a gente debater um pouquinho sobre isso depois. Com certeza dá, a gente tem alguns minutos finais. Obrigada, Guto. Eu já aproveito a sua fala aqui, a gente tem uma pergunta da nossa audiência sobre guerra comercial, toda a questão que veio à tona envolvendo proteções comerciais, tarifas, notadamente em função do novo governo americano. A dúvida que surge você acha que essa guerra comercial, esse protecionismo comercial, pode impactar vendas a governo no Brasil num curto espaço de tempo? Acho bem interessante esse assunto ter vindo à tona. O Brasil já vem sofrendo mais do que outros países por essa guerra comercial, porque ele é um país que protege muito essa indústria. Já é um país, inclusive estava ouvindo comentários aqui, o Brasil vai ter muita dificuldade em responder à imposição de tarifas comerciais pelo governo americano, porque ela já impõe tarifas muito altas para a importação de uma série de produtos. Quando a gente fala de compra pública, isso é especialmente verdadeiro, mas não está ligado não surgiu agora, mas já é algo que o Brasil vem fazendo, que é o fornecimento de margem de preferência para produtos fabricados no Brasil. Isso tem previsão específica na Lei de Licitações Nova, que fala que produtos fabricados no Brasil, eles podem ter uma margem de preferência sobre produtos importados. É uma barreira não tarifária. Então, por exemplo, no setor fármaco, os produtos que estão registrados na Anvisa e produzidos localmente no Brasil, eles têm uma margem de preferência de 5% sobre produtos importados. Então, ainda que um produto importado seja 5% mais barato que o nacional, ele tem preferência. Se esse produto, além disso, além de registrado na Anvisa e fabricado aqui, ele usar insumo farmacêutico ativo, o IFA, também brasileiro, essa margem de preferência, ela tem um acréscimo de 10%. Então, estamos falando de um acréscimo que pode chegar a 15% para produtos farmacêuticos produzidos no Brasil. Então, de fato, é algo, considerando os valores de mercado público que eu falei antes, né? 20% da indústria farmacêutica e algo na casa aí dos 30 bilhões de mercado público, passa a ser um diferencial interessante para empresas que tenham planta aqui, que fabriquem aqui com tecnologia nacional. Então, também e já tem, o governo já publicou ano passado uma portaria que lista quais são os medicamentos que vão ter direito a este benefício, tá? É a resolução SEGES-6 do Ministério de Gestão e Inovação, MGI, do número 4 de 2024. Já lista quais são os produtos farmacêuticos que têm direito a esse benefício. Então, vale ficar ligado. Obrigada, Guto. Mais uma pergunta aqui no nosso chat, e acho que aí é um tema comum ao Ricardo e a você. A pergunta posta hoje, em termos práticos, nós vemos os contratos públicos, as licitações, todos sempre com preços cheios, e qualquer alteração, qualquer repactuação costuma ser morosa. Como é que vocês veem essa adaptação, Ricardo, em tempos de reforma tributária, e onde teremos uma mudança ano a ano? Olha, Paty, essa pergunta é interessante, de fato gera dúvida aí, né? Porque uma coisa é a esfera privada, né? Na qual você pode sentar com o seu fornecedor ou com o seu cliente e negociar e assim por diante. Agora, no caso de compras governamentais, de contratos com o poder público, a legislação, em especial aqui a Lei Complementar 214, ela contém um capítulo específico para isso e ela define que os entes públicos terão que fazer uma revisão de ofício dos contratos para refletir os impactos da reforma tributária, tá? Então, essa segurança as empresas têm, ou seja, tem que ser uma revisão de ofício e ela vai considerar o impacto de carga tributária efetivo, porque a gente quando pensa
nos impactos da reforma, não é simplesmente pensar, não, a IBS e CBS tem uma alíquota de talvez 28%, então esse é o acréscimo de preço. Não, tem que entender o impacto ao longo da cadeia produtiva. Então, essa conta vai ter que ser feita para refletir o resultado num aditivo ao contrato público, tá? Mas acho que a segurança que a gente tem, isso está escrito na pedra, né, na lei complementar, está bem claro lá, é que essa revisão tem que ser feita de ofício pelo ente público. Esse de fato é um ponto interessante da nova lei, e especialmente um cenário que a lei prevê prazos mais longos dos contratos, né? Anteriormente, normalmente um contrato tem 12 meses, né? Então, não seria um cenário de contrato de 12 meses, você não tem tantos contratos impactados aqui, ou seja, aquele contrato que foi assinado antes da reforma tributária e vai viger até o posterior. Esses vão ser os contratos mais impactados, né? Então, em um cenário com contratos mais longos de fornecimento, com 4, 5 anos, a gente passa a ter uma mudança de carga tributária relevante. E o governo, como o Ricardo bem comentou, ele está obrigado a promover isso de ofício. Se ele não promover, a empresa tem todo o direito de mandar um ofício lá pedindo a abertura de uma renegociação do equilíbrio econômico do contrato. As negociações costumam ser lentas, como foi bem colocado na pergunta aqui, dá trabalho, em alguns casos o que você consegue efetivamente é muito mais baixo do que você tem direito, acaba tendo que ir para o judiciário. Então, é um cenário que nós vamos ter que começar a testar, porque ainda não, obviamente, não teve judicialização ainda, grandes discussões envolvendo o reequilíbrio no setor de função da carga da reforma tributária. Vamos ver como é que o poder público vai se comportar em relação a isso, mas é um desafio, sem dúvida. Obrigada, pessoal. São 11 horas, acho que honrando o nosso compromisso com o tempo aqui do nosso webinar, a gente encerra esse nosso bate-papo hoje, agradecendo imensamente a participação de todos vocês, que ficou claro a complexidade dos temas jurídicos, dos desafios que o setor vem enfrentando com tantas novas regulamentações, com tantas alterações e modificações no cenário jurídico brasileiro, e a importância da gente ter esse grupo multidisciplinar. Vocês vejam, nenhum dos assuntos aqui foi exclusivamente focado em uma das práticas, há sempre uma intersecção, e todos os nossos sócios aqui que formam esse grupo estão à disposição de vocês para esclarecimento de quaisquer questões de follow-up aqui desse nosso bate-papo de hoje e qualquer outro assunto, evidentemente. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e tenham um bom dia. Até a próxima. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Até logo, bom dia.